Oi pessoal, eu sou o Alessandro e é o seguinte, esse vídeo não é uma resenha sobre um número específico da revista dos X-Men ou da revista do Wolverine. Nesse vídeo, na verdade, o que eu quero é dividir com vocês uma intuição que eu tive lendo os X-Men do Jonathan Hickman. Pois bem, essa intuição diz respeito a como Jonathan Hickman utilizou referências bíblicas para construir um novo status quo para os mutantes, ou pelo menos para construir um dos elementos do novo status quo que ele criou para os mutantes. Quando eu digo que o Hickman está usando referências bíblicas, minha gente, eu não estou dizendo que ele inseriu uma mensagem religiosa, catequética ou proselitista na obra, mas que ele construiu o seu épico nos X-Men, tendo como referência de diálogo os textos ali de Gênesis, né? Principalmente os 3 primeiros capítulos. Vamos lá, vamos caminhar passo a passo. O Hickman ele mudou muito o status quo dos mutantes em diversos aspectos. Um dos principais deles é que ele deu aos X-Men, não só aos X-Men, mas a todos os mutantes, uma nação. Essa ideia de uma nação mutante já existiu antes, já existiu com Genosha, já existiu com Utopia, mas nunca com esse escopo e nunca com essa importância. Era sempre um elemento na história e não um elemento estruturante da situação dos mutantes no mundo, ou pelo menos da linha narrativa que a Marvel estava dando para os mutantes. Vamos lá. Então, os mutantes têm uma nação. Só que eu penso que pensar Krakoa só como uma nação mutante, pensar só como uma nação, peguem bem isso, né? Pensar como uma nação, tudo bem. Pensar só como uma nação é um problema, porque deixa de lado alguns aspectos principais daquilo que o Hickman trouxe, né? Na verdade, Krakoa não é só uma nação. Krakoa é um paraíso para os mutantes. Paraíso não só, prestem bem, porque em Krakoa eles não são perseguidos. Eles podiam muito bem não serem perseguidos lá, não sofrerem com o preconceito da humanidade, mas teriam uma série de outros problemas. Na verdade, para Krakoa é construído como um paraíso, tendo como referência o Éden bíblico, exatamente. Espero conseguir provar essa minha hipótese durante o vídeo. Vamos lá. Ao meu ver, é como se os mutantes conseguissem reverter consequências daquilo que os cristãos, ou pelo menos grande parte dos cristãos, consideram pecado original. O pecado original, principalmente na teologia católica, mas em muita teologia protestante também, ele foi uma ruptura do homem com Deus. Mas nessa ruptura com o homem com Deus, essa ruptura ocasionou uma ruptura do homem com a natureza, do homem com o próximo, do homem com os outros homens e do homem com homem com Deus, homem com a natureza, homem consigo próprio e homem com os outros homens, né? Essa é a ideia. E se a gente for pegar o relato do pecado original, lá em Gênesis 3, a gente vai ver algumas consequências, como, por exemplo, a entrada da morte no mundo. Vamos lá, vamos entender por que Krakoa ela é um paraíso na medida em que ela realiza, perdão, estou até gaguejando um pouco, né? Krakoa é um paraíso na medida em que realiza algumas das maiores aspirações humanas, aspirações essas que na teologia cristã foram perdidas pelo pecado original, né? Vamos lá. Primeiro, em Krakoa foi abolida a morte. A gente sabe que agora os mutantes morrem, mas todo mutante tem uma fila lá, vai ser ressuscitado. Como eu disse, né, há um pouquinho atrás, a morte aí é vista como uma das grandes consequências do pecado original. E o relato do Éden, ele fala sobre a árvore da vida. A árvore que, após Adão e Eva, experimentarem do bem e do mal, eles não puderam experimentar. A árvore da vida ficou no Éden e eles não puderam ter mais acesso a ela. Ou seja, eles vivem agora com uma experiência de morte. A perpetuidade da vida não é possível. Olha só, né? Krakoa tem a sua árvore da vida. Isso é muito interessante. A Arbor Magna é onde
os mutantes realizam os protocolos de ressurreição. Os protocolos de ressurreição são nas raízes da Arbor Magna. Então, ao meu ver, isso para mim não é uma coincidência. É o Hickman dizendo, né? Em Krakoa o Éden é restaurado e aqui a árvore da vida é acessível. Vamos lá, né? Então a primeira coisa é a abolição da morte. A segunda é a abolição do trabalho como fardo. Como eu disse, o pecado original, ele leva a uma ideia de ruptura do ser humano, dos homens e das mulheres, com a natureza. Isso tem alguns aspectos, né? Toda a questão lá das dores do parto, mas a questão das dores do parto, mas há também o ganharás o pão com o suor do seu rosto. E em Krakoa isso não existe. Há uma relação perfeita entre os mutantes e a ilha, entre os mutantes e a natureza, de maneira que a energia daqueles mutantes sustenta Krakoa e Krakoa oferece tudo para os mutantes. Oferece alimentação e abrigo. Aquelas árvores casa, não falta comida e eles nem necessitam trabalhar para ter comida. Olha que interessante. É uma relação perfeita entre seres humanos, ou mutantes, né, os homo superior, e a natureza. Uma relação na qual não há ruptura, onde não há, por exemplo, desgaste ambiental, onde há uma harmonia perfeita. E o trabalho existe em Krakoa? Existe, mas o trabalho ou ele é, por exemplo, o que a X-Force faz, uma coisa para proteger contra, um trabalho meio de exército, né? Para proteger contra perigos externos e internos, e também um trabalho feito para outras coisas que não as necessidades básicas. Esse que é o ponto, assim. E aí vai um passo, né? Como a comunhão entre os seres humanos e a natureza está garantida, a comunhão dos seres humanos entre si também estará. Por isso que em Krakoa, se a gente for reparar, não há tanto a lógica da exploração, porque não é possível barganhar com a subsistência. Se você não trabalhar, você não subsistirá. Enfim, há algumas coisas interessantes ali, né? Toda essa questão da... Não é que em Krakoa não existe desigualdade, pelo menos ao meu ver há, mas não há desigualdade a ponto de a subsistência ser retirada. Ou seja, a subsistência não pode ser ponto de barganha. Isso é interessante. Há um terceiro ponto que não está no relato dos 3 primeiros capítulos do Gênesis, mas que está um pouco mais para frente, que é menor, mas que eu acho que faz a gente pensar nessa restauração edênica que o Hickman coloca como se Krakoa realizasse. É algo que aconteceu posteriormente, mas que tem a ver teria a ver com o pecado humano. Vamos colocar que é a multiplicação das línguas que acontecem lá em Babel. Os seres humanos querem construir uma torre até os céus, que vai até os céus, mais uma vez, talvez o ser como Deus, e de repente as línguas se multiplicam e eles não se entendem mais. Em Krakoa há a unificação das línguas. Basta pisar na ilha para que a língua dos mutantes seja baixada. Ou seja, não importa de onde um mutante veio, ele sempre entenderá e ele sempre se fará compreender. Há uma comunicação universal. Então, Krakoa seria uma anti-Babel, vai na contramão de Babel. Isso é interessante, assim. Então, não importando a origem, você será compreendido e você compreenderá. Eu penso que essa lógica também da unificação das línguas pode ser entendida como a confluência dos interesses. É como se o paraíso permitisse que os interesses de todos os mutantes confluíssem, tal como as línguas. E a própria redenção de alguns vilões, que foram colocados inclusive no conselho dirigente da ilha, é pensada a partir disso. Eles não têm mais por que serem vilões, é só proteger a ilha, porque a ilha realiza tudo que eles esperavam. E aí tem o Apocalipse, por exemplo, tem a Mística, e tem o Êxodos, que é um personagem bem religioso. O Êxodos é quem faz essa leitura
leitura religiosa da situação e está no conselho. E o Êxodos era um vilão, era um acólito lá do Magneto. Mas por que ser um vilão? Na verdade, por que ir contra outros mutantes? Se na verdade agora nós temos uma situação que realiza a todos nós, né? E tal como o Éden, Krakoa provavelmente cairá. E a gente fica pensando como é que Krakoa cairá, né? Provavelmente por uma serpente, por um elemento do próprio jardim que é traidor desse jardim. Um elemento que está no jardim e leva e vai contra esse jardim. Se a gente for ver, o Senhor Sinistro parece ocupar essa posição. E o Sinistro é interessante porque ele é e não é mutante. Ele nasceu humano e se fez mutante artificialmente. Então, ele acaba tendo uma relação com Krakoa que não é a realização de um paraíso mutante por ele esperado. Ele não esperou esse paraíso. Aquilo lá para ele é interessante, é um jogo de interesses. Então ele tem uma posição boa para ser essa serpente, ou para a gente usar um nome mais ligado ao Novo Testamento, um Judas. Enfim, gente, eu acho que as referências são bem diretas, ou pelo menos conversam de maneira bem explícita, porque o Hickman constrói um paraíso terrestre, né? E a partir dessa lógica do Éden, né? Que era, na tradição aí judaico-cristã, um paraíso terrestre. Então, Krakoa é um novo Éden. Esse é um tipo de vídeo diferente, espero que vocês tenham gostado. Posso talvez tentar em outros momentos, quando perceber, quando tiver essas intuições, dividir com vocês, porque às vezes um autor ele tem essa coisa, né? Ele dialoga profundamente com um texto, seja esse texto de matriz religiosa ou não. Pode ser um texto da filosofia, pode ser um texto da literatura. Eu fiz inclusive aqui um outro vídeo onde falo de um outro diálogo que o Hickman teve, que agora foi um diálogo sobre a questão da Moira, né? Que ela morre e volta ao renascimento. Está bem ligado a um livro de, vamos colocar assim, né? De ficção científica seria exagero, né? Mas é um livro de ficção especulativa. Enfim, minha gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar o joinha se você gostou. Não esquece de a gente compartilhar esse vídeo, de mostrar para outros, de se inscrever no canal caso esteja chegando por agora. Tem X-Men sempre por aqui no Ministério dos Quadrinhos. É a prioridade da nossa linha editorial. Vou lembrar também do link da Amazon na descrição do vídeo, caso você vai fazer alguma compra nessa loja, usando o link que está aí, esses links que estão aí. Qualquer compra que você fizer usando esses links ajuda demais o canal a se manter, a melhorar. Para então por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.